Meu amigo, minha amiga, enfocada em concurso público, você que colocou na cabeça que vai ser aprovado e pela sua fé, pela sua força, pelo seu foco, você será mesmo. Estou de volta em mais uma playlist trabalhando o concurso do Sebrasp, CESP-Sebrasp. Banca Sebrasp, estilo CESP de ser, hein? Aquela em que uma errada anula uma certa. E nós vamos nessa playlist trazer um acréscimo de aulas anteriores que já tivemos do Sebrasp. Só que agora com uma nova roupagem, uma linguagem mais aprofundada e mais vasta e, claro, exercícios mais atualizados para que você possa ampliar o seu conhecimento e alcançar o sucesso. Tá? Eu vou apresentar então a vocês aqui uma série de vídeos dividido aí em partes para que você possa acompanhar numa sequência lógica do próprio edital. E nós vamos aqui apresentar, até as vésperas do concurso, o conteúdo de português inerente a essa banca Sebrasp, como já tivemos anteriormente em concurso da PRF, só que agora eu vou chamar de Sebrasp 2.0. 2.0 é uma atualização tanto teórica quanto de exercícios. São aulas que eu estou gravando online, ao vivo, com a minha turma específica do DPEM. Eu estou aqui adaptando para que você tenha esse mesmo benefício de aula. Eu não me esqueci de você. Pensou que fosse ficar sozinho? Não vai ficar. Sem delongas, vamos então à apresentação aqui de nosso conteúdo. Conteúdo depende de português. Então, rapidamente apresentar a você qual é a proposta Sebrasp. Mudou alguma coisa, professor? Não mudou? Eu digo para você que praticamente não mudou. O conteúdo continua o mesmo. Então, nós temos aqui a parte de compreensão e interpretação de textos, que é a nossa aula já de hoje, daqui a pouco, em que você vai perceber a diferença entre compreender e interpretar. E mais uma coisa, hein? Eu vou apresentar a você também redação nesse módulo. Fique preparado. Isso é a novidade. A novidade é que você não tinha redação para o DPEM. E agora você aqui no Português ao Vivo com o professor Fábio Maziotti, você vai ter dicas de redação também. Nós temos o reconhecimento de tipos e gêneros textuais, domínio da ortografia oficial e domínio dos mecanismos de coesão textual, inclusive elementos de referenciação, substituição, etc. E os verbos. Domínio da estrutura morfossintática do período, com concordância, regência, crase, colocação pronominal, aqui pontuação, né? E temos também a reescrita de frases, vou colocar para você visualizar aqui. Na estrutura de orações e período do texto, reescrita de frase, etc. Essa, então, vai ser o nosso trabalho, inclusive com a correspondência oficial, que é inclusa às vezes não, no padrão Sebrasp. Certo? Então, vamos lá, então. Próxima ideia aqui, você vai trabalhar nesta aula, você comigo, a parte de compreensão e interpretação, e em seguida também vamos ter o reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Show de bola? Beleza? Todo mundo se achou aí? Então vamos lá comigo aqui. Temos aqui a nossa aula 1 e 2, que eu vou dividir em partes, tá? Devo dividir essa aula aqui pelo menos em 2 ou em 3 partes, para que você acompanhe melhor, não fique um vídeo muito longo e você possa ter melhor rendimento então. Vamos lá comigo aqui. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. É a aula 1. Bom, antes eu vou te mostrar o que mais cai na prova do Sebrasp. Professor, eu tenho que estudar tudo? Tenho que estudar tudo, claro. Mas o que eu tenho que estudar com mais profundidade? É o que eu vou te falar agora. Então, olha só, interpretação de textos é um dos assuntos mais cobrados no Sebrasp. Com noções de causa e consequência, estrutura textual, tipologia e gêneros. A reescrita de frases também é muito cobrado junto à semântica. Fique atento a esses assuntos, então. Tá? E aqui eu trouxe um gráfico para você sinistro, cavernoso, que é o The Jump of the Cat no Sebrasp. É o pulo do gato. Olha aqui, olha. Eu pesquisei 415 questões de português de nível superior e nível médio, mas mais o foco no nível superior. Daí que eu tirei esse resultado aqui. E você tem esse gráfico para te orientar. O que mais cai em português no Sebrasp? O professor Fábio teve ali o trabalho, teve ali o carinho de observar para você. Temos gramática, redação oficial, reescrita e textos. Note que a reescrita inclui muita coisa de gramática também. Tá? Então você pode juntar aqui, você tem aí 45, 46% aí de gramática e 40% de textos.
Mas, professor, e dentro da gramática, o que mais é cobrado? Eu também me preocupei com isso. Está aqui. O que mais é cobrado são os aspectos semânticos gerais, vozes do verbo, regência verbal, nominal e crase. Faça o print dessa tela aqui e já coloque no seu banheiro, no seu quarto, perto do seu espelho, para que você possa sempre visualizar e não perder o seu foco, hein? Análise sintática dos termos da oração, tá? Processos de coordenação e subordinação, pontuação, bastante coisa, ó. Classes morfológicas, principalmente conjunções, tá aqui, tá? Bastante. E outros aí incluem acentuação gráfica, emprego do hífen, ortografia, né? Substantivos aí em sua forma mais de flexões, etc. Então vamos lá. Orientando você quanto ao estilo CESP de ser. Você deve ter uma noção disso aqui, mas vale a pena nós lembrarmos. Então, a partir de um único texto, a prova avalia aspectos do conhecimento em língua portuguesa. Tá? Então, uma vez um texto tem 5 questões, né? 6 questões, né? E uma tendência de prova de concurso público abandonar perguntas conteudistas. O CESP não é uma banca de memorização, e sim uma banca que cobra do aluno, do candidato, o conhecimento do mecanismo do idioma. Então, quando você estiver estudando, não se preocupe em decorar regras, mas sim entender o funcionamento gramatical que as palavras podem ter em diferentes textos. Importante isso. E muito aqui é um outro pulinho do gato, little jump of the little cat, pulinho do gatinho, olha só. Cuidado com palavras totalitárias. Quando aparecer um sempre, nunca, somente, tudo, todos, numa alternativa ali, numa pergunta, numa questão em si, certo e errado, que não tenha no texto, se isso aqui não aparecer no seu texto, desconfia, é uma pegadinha geralmente do Sebrasp, tá bem? E também cuidado com o comando certo e errado, né? O que ele quer ali de que você diga. É incorreto afirmar que ou é correto afirmar que. Tudo bem? Bom, estratégias de leitura para a nossa prova do Sebrasp. Vamos lá então aqui, ó para você ler, olha. Estratégias de leitura. Quais são elas? Vamos devagarinho então aqui. Primeira pergunta que eu tenho ouvido bastante de meus alunos, e eu ouço isso com muita frequência, é: professor, o que eu faço primeiro? Eu leio o texto ou vou direto para as questões, verifico o que é pedido e depois eu retorno ao texto para verificar isso? Bom, é uma pergunta muito comum, é uma pergunta que é feita assim com muita frequência. E eu quero dizer para você o seguinte: isso aqui vai depender do que você tem em mãos, né? Mas de maneira geral, a melhor estratégia é você primeiro ir para as questões e depois você ler o texto. Professor, por quê? Eu vou te dizer por quê. 3 coisas podem acontecer quando você se depara com um texto de português. São 3 tipos de cobranças mais comuns no Sebrasp. Ou ele quer de você, né, numa sequência de perguntas, a interpretação pura do texto, de todo o texto, aí não tem jeito. Você tem que ler o texto como um todo mesmo. Ou ele quer de você só gramática, só a parte linguística, isso é possível. Então não é necessário você ler o texto todo, uma vez, 2 vezes, se preocupar em entender o texto como um todo, né? A compreensão, a interpretação mais profunda. Não precisa. Você tem que se preocupar com o nível gramatical. E há também aquele tipo de questão que vai cobrar de você só um trecho. E às vezes não é necessário ler um texto todo se ele for longo. E você ganha tempo com isso. Então, vá direto para as perguntas, para as questões vinculadas ao texto. Aí depois você resolve. E sempre procure no texto. Nunca resolva uma questão: eu acho que é isso aqui. Não, vá ver aquela frase que ele destacou no texto, no próprio texto. A segunda pergunta que eu ouço bastante é: como ler adequadamente um texto? E eu vou te dizer, a leitura em concursos públicos é uma lição de humildade. É um exercício de humildade, uma lição de humildade. Por quê? Porque a gente está acostumado, quando é criança, a juntar letrinhas, as sílabazinhas. Beabá, bá, deadé, dedé, dedá. Não é isso? Você vai evoluindo como leitor, vai evoluindo como escritor alfabetizado, e aí você consegue ler sílabas facilmente, e depois você consegue ler palavras facilmente. E se você acaba sendo um leitor mais evoluído, você não vê mais palavras, você vê imagens. Cada palavra tem um desenho para você. É bem bacana essa ocorrência, quando você evolui na leitura.
Agora, para concursos, a melhor forma de você ler, mesmo que você seja um leitor mais evoluído, é o exercício de humildade de você pegar o papel. Você pega, então, o seu papel, você pega a sua prova, você pega uma caneta e você começa a apontar essa caneta e vai acompanhando com os olhos a caneta a leitura a ser feita. Sempre indo e voltando. Por quê? Porque é muita coisa. Depois de 120 itens, depois a sua cabeça já está a 1000. Você está vendo tudo embaralhado, já vendo gnomo. O gato nem está pulando mais, já está estrupiado. E aí você já está totalmente cansado. Vai chegar uma hora em que você vai ter uma tendência a pular de uma linha para outra sem ler corretamente. Com a caneta apontando, esse exercício de humildade, você tem mais dificuldade de errar esse ponto de leitura. Ou seja, você consegue ler de maneira mais concentrada. Tá? Faça isso. É uma dica simples, mas que ajuda. Não fica assim, eu sou leitor, não, isso é coisa de criança, é coisa de quem é analfabeto. Não, vá com humildade. Beleza? Joinha? Como encontrar a ideia central de um texto? É muito comum um concurso perguntar a ideia central. Tá? Uma banca, uma prova. E isso que eu vou te dizer agora vale tanto para a parte de português, gramática, interpretação de textos, quanto para o que eu vou chamar de redação, que é a prova discursiva, como é chamada pelo Sebrasp. Tá bom? É assim. Você sabe que todo texto tem, no mínimo, 3 partes, né? 3 partes básicas. Começo, meio e fim, que a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Correto? Toda vez que você tem uma introdução, o objetivo da introdução é apresentar um problema, apresentar uma tese, né? O desenvolvimento, se for um texto dissertativo argumentativo, ele vai colocar ali argumentos contra ou a favor da tese, para poder defender a sua tese no aspecto positivo ou negativo, certo? E a conclusão, aí é que está o pulo do gato, tem 2 principais missões, tem 2 principais funções. Primeiro, tem que retomar sua introdução, retomar aquela ideia que foi colocada inicialmente, a sua tese, o seu problema. Aí depois, como segundo aspecto, é fazer o fechamento do texto. Eu quero me ater a esse primeiro aspecto. Toda vez, então, que você quiser saber qual é o tema de um texto, o tema central desse texto, você leia a introdução, busque a ideia que está ali e depois vá para a conclusão. Na conclusão, haverá uma ideia que está semelhante, porque está retomando a introdução. Essa ideia da conclusão, que retoma a introdução, é a sua ideia principal, é a sua ideia central. Experimente fazer isso que você vai se surpreender. Tá ok? É isso, então, as dicas mais prematuras, iniciais. Vamos adiante. Tá, Laura? Vamos falar, então, agora de compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Agora sim entramos em nossa aula para valer. Vamos lá, então. Está aqui o texto. O que é o texto? O texto é um conjunto coerente de enunciados. Ele pode ser escrito ou oral. Ele tem que fazer sentido. Ele tem que transmitir uma mensagem. É uma composição de signos codificada sob a forma de um sistema que tenha uma unidade de sentido. Olha o que eu destaquei aqui, o enunciado que está escrito. A unidade de sentido é o que tem no texto que faz com que ele tenha lógica, tenha coerência. Vamos entender então aqui pelo seguinte exemplo. Olha só. Então, nós falamos aqui, transmitido pelos textos. O texto é para a construção do conhecimento. Então, o texto é unidade de sentido. Vamos adiante. O que é essa unidade de sentido? Observe esse texto aqui, ó. Se é que podemos chamar isso aqui de texto, né? Uma só andorinha não faz verão. Cachorro que late não morde. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Gato escaldado tem medo de água fria. A cavalo dado não se olha os dentes. Cada macaco no seu galho. Se você observar aqui, vai dizer, não, isso aqui não é um texto, isso aqui é uma série de frases que foram colocadas aí, provérbios citados aí de vivência, né, de comportamento. Tá, por enquanto isso aqui não é o texto, por quê? Porque ele não tem uma unidade de sentido. Mas se nós conseguirmos estabelecer uma unidade de sentido a esse texto, ele passa realmente a ser um texto válido. Olha só então. Aí eu termino assim, ó. Eis o inventário de frases com animais usadas para transmitir ensinamentos aos humanos. Percebeu então?
Isso aqui é agora um texto. Isso aqui tudo passou a ser um texto. Por quê? Porque o acréscimo criou unidade de sentido de que forma? De forma a dar um encadeamento entre as frases, uma relação de adição, ok? E também eu passo a ter uma unidade de sentido traduzindo. Isso aqui é um texto que faz menção ou menções a animais com efeito de ensinar, com efeito didático. E as 7 frases deixam de ser uma simples sequência e passam a ser realmente um texto. Por quê? Porque essa parte final aqui estabeleceu uma unidade de sentido. Então, o seu texto tem que ser coeso, tem que ser coerente, tem que ter uma unidade de sentido. Tanto para você produzir esse texto, quanto para que você possa interpretar o texto da melhor maneira possível. Tudo bem? Principais erros de compreensão e de interpretação textual. Que erros são esses? Primeiro, extrapolação, redução e contradição. Já falei isso em uma aula anterior, minha gravada aqui no YouTube, mas eu não me canso de falar esse assunto. Extrapolação, redução e contradição. Qual que é o principal aqui, que mais se comete? É a extrapolação. A extrapolação, então, é quando aparecem aquelas palavras totalitárias que eu acabei de citar. Sempre, toda vez, tudo, todo, todos, nunca, jamais. Apareceu isso aqui, cuidado, desconfia. É bem provável que a sua alternativa, a sua questão esteja equivocada, esteja errada. A redução é você tentar interpretar todo o texto com base numa frase só. E a contradição é você não perceber uma ironia ou um sarcasmo que existe no texto e acabar falando alguma coisa que é contra as ideias do texto. Um exemplo, um texto que fale sobre o ataque que os americanos fizeram ao Iraque. Alguém que vai dizer lá, vai criticar esse ataque, dizendo que o interesse era interesse econômico, que os Estados Unidos queriam, na verdade, o petróleo do Iraque, né, a riqueza ali e tal. Aí, no final, ele vai dizer, louvemos a atitude americana de levar democracia para o Iraque, uma vez que é um povo que se preocupa com os demais povos. Ele disse isso no final, depois de criticar. Está sendo irônico. Então, se você pega esse final e reduz, olha só, as duas coisas, reduz todo o texto a essa conclusão e acha que realmente os homens americanos, nesse contexto, eles foram bonzinhos, você está se contradizendo em relação à ideia central do texto. Não compreendeu um sarcasmo, uma ironia que foi colocada no final. Isso é só um exemplo para que você entenda o que é reduzir, o que é extrapolar, o que é contradizer. Mas a principal aqui é a extrapolação que deve ser evitada. Joinha? Vamos lá então. 3 condições para entender um texto. Nós temos que ter o conhecimento do código, o conhecimento das palavras, de modo a combinar essas palavras. A principal, então, é combinação, seleção e combinação. Você tem que conhecer, selecionar as palavras, saber combinar essas palavras. De posse desse repertório das palavras, nós temos que ter conhecimento do que acontece ao nosso redor. A sua redação, por exemplo, vai exigir de você conhecimento de mundo. Não só conhecimento penal, conhecimento das leis, mas conhecimento de mundo. E também a interpretação do significado tanto das partes de um texto, quanto do todo textual, tá? Vai levar em conta a influência que o contexto exerce sobre eles. Então, um texto pode fazer um sentido para mim, pode ter um significado para mim, mas pode ter outro significado para você, dependendo do nível de conhecimento da cultura que nós temos. O texto ele vai ter aí uma repercussão ou uma aceitação diferenciada, dependendo do tipo de leitor. E aí nós temos aqui os 2 planos de leitura que eu quero que você compreenda. Compreender e interpretar são coisas diferentes. O que é compreender um texto? Bom, antes de você entender isso, nós temos aqui 2 tipos de contexto que eu tenho que entender. É o contexto interno, que é o mesmo que contexto explícito, tá? Está diante dos olhos, e o contexto externo, que é aquela gama de conhecimentos que nos circunda no cenário cultural como um todo. Tá? É isso aqui que vai fazer a diferença. E a partir daí, nós temos o conhecimento acerca da diferença entre compreensão e interpretação textual. Vamos lá, então? Vamos entender esse negócio. É o seguinte, funciona da seguinte maneira.